Bem, eu resolvi continuar analisando, né, prestando a minha opinião sobre essa lista aqui dos maiores livros de todos os tempos, de acordo com o site que por coincidência chama também os maiores livros. Eu tinha parado no último vídeo, né, na posição 50, então a ideia aqui é terminar, fazer os 50 finais. Vamos ver se vai só até 50 mesmo, talvez vai até, sei lá, até 1000, mas a vida é muito curta para falar tanta besteira assim. Ainda mais sem muita propriedade, né? Então vamos voltar da onde a gente parou. Pelo visto não é um site que vai atualizar essa lista aqui constantemente. Então provavelmente esse top vai se manter atualizado por um tempo. Bom, eu tinha parado aqui falando sobre o Velho Mar do Hemingway. E eu espero, né, que tenha sido proveitoso o primeiro vídeo. Lembrando que lista é mais assim, uma ferramenta de curadoria do que uma coisa que você tem que levar no coração assim como definitivo, né? A não ser a sua lista daí se leva pro coração e defende ela do jeito que você conseguir. Mas vamos lá, posição 51, começando com Senhor das Moscas, do Golding. A gente começou bem, porque eu não li esse livro aqui, então não vou conseguir prestar muita opinião. Tem bastante coisa que eu sei a respeito da trama dele, porque ele é muito citado no geral, porque é um livro de formação estadunidense, né? O pessoal lê na escola e é citado em vários filmes, várias séries. Mas eu quero ler esse livro aqui sim. Infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas está na minha lista aqui. Não de prioridades, mas eventualmente eu quero ler. O Vento Levou, então vamos seguindo bem aqui, porque é outro livro que eu também não li. É um bom jeito de começar o vídeo, né? E eu sei pouco desse livro, eu sei que ele é bem longo, mas eu também sinto que ele é um pouco açucarado demais para o meu gosto. Talvez seja preconceito meu, ainda mais que eu gosto de vários livros que são sobre tramas de relacionamento. Por que esse aqui não pode ser bom, né? Mas eu nunca ouvi nenhum grande elogio desse livro, para ser sincero. Já vi muita gente comentando a respeito da adaptação cinematográfica, mas não está na minha lista de prioridades. Quem sabe? Se por acaso você leu e você recomenda, me fala aqui, tenta me vender esse livro e mostrar que eu estou errado nos meus preconceitos. Quem sabe um dia. 53, Amada, da Toni Morrison. Finalmente, um livro que eu li. Esse aqui é fantástico, esse livro. Esse livro aqui é recomendação fácil. Merece um lugar no top 50, junto com Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui é um dos melhores livros góticos já escritos, e gótico na estética, tá? É um livro praticamente que vai relatar pra gente os horrores da escravidão nos Estados Unidos, e é belíssimo esse livro. É belíssimo e fantasmagórico. Você vai levar a mensagem dele com você para a vida, porque a Toni Morrison aqui tenta nos colocar dentro da cabeça de uma pessoa que vai cometer o que praticamente é um crime injustificável, assim, é uma coisa pesadíssima, e aqui ela consegue humanizar o que foi feito, do porquê que foi feito, e é um exercício supremo em empatia. É basicamente um livro gótico, assim, em termos de estética, né, de como que funciona a temática, mas é muito mais do que só isso. É recomendação fácil, um livro belíssimo, pesadíssimo e com uma linguagem muito única. É um livro que quando eu comecei a ler eu realmente fiquei impressionado com a forma poética que ela conta essa história e como que isso muda durante o decorrer da narrativa. Vale a pena. Em 54, Animal Farm, do Orwell, que eu não lembro, nem lembro direito qual que é o em português, acho que é a Revolução dos Bichos, né? Nunca li, para ser sincero, eu não tenho muita vontade de ler não, ainda mais que 1984, que tá lá em cima, eu já não gostei tanto. Esse que tá aqui embaixo, eu vou por interpolação que eu vou gostar menos, mas se você acha que vale a pena, me fala aí se realmente vale a pena. Eu sei que é curtinho, mas não tenho pressa para ler não. O Idiota, do Dostoiévski, é um dos meus 3 favoritos dele. Eu acho que eu li quase todos os grandes livros do Dostoiévski, só os Demônios que não. Não sei se vai aparecer aqui, mas o Idiota eu sei que aparece, porque a gente está vendo, e que merece estar aqui, vale a pena. Eu gosto mais dele esteticamente do que o Crime e Castigo, né, em termos
dos personagens e da história, mas ele não é tão filosoficamente denso. Aqui a gente vai acompanhar esse personagem, o príncipe, que ele é basicamente o avatar da pureza, da inocência, da bondade. E é o que dá o nome pro livro, né? O Idiota. Leia aí para vocês verem se ele é idiota ou não, mas eu já aviso que a gente encontra aqui toda aquela melancolia e pessimismo gostoso do Dostoiévski. Mas é bem menos febril do que Crime e Castigo. E bem menos denso do que Irmãos Karamazov, né? Então é quase que um balanço perfeito aqui do que o Dostoiévski consegue fazer. Sobre o Vulcão do Laurie, eu tô também impressionado de ver ele aqui na lista. E eu acho que ele merece estar sim no top 100. Eu gostei muito desse livro. Demais. Demais. É de um autor inglês. Ele vai contar pra gente a história desse cônsul inglês que tá no México. E aí, a história é um dia da vida dele, né? Tipo Ulisses. Só que o que a gente vai acompanhar é a decadência desse cônsul que está em estágio avançadíssimo de alcoolismo, aquele estágio avançado que o álcool já está começando a afetar o seu físico, você já está ficando inchado, já não consegue mais colocar o sapato porque seu pé está inchado. Esse livro aqui ele é melancólico, é triste, tem essa névoa meio etílica que realmente permeia a narrativa. É muito legal o jeito que ele escreve, não é um livro extremamente linear, ele requer uma certa atenção para você pegar a beleza que ele conta essa história tão trágica aqui. Vale muito a pena, recomendo facilmente. Apesar de eu não conhecer nenhum outro livro famoso que o Laurie escreveu, só por esse aqui eu já coloco ele como um cara extremamente competente na arte da literatura. Muito bom, Sob o Vulcão, recomendo. Drácula do Stoker, extremamente citado, já todo ano sai pelo menos 2 adaptações desse livro aqui. Se você não leu, você provavelmente já conhece a história de cabo a rabo, mesmo sem saber. Mas eu acho que ele não merece estar no top 100. Eu prefiro Frankenstein, que inclusive está mais alto aqui na posição. Drácula é bem escrito e o jeito que o Stoker escreve é muito interessante, esse negócio epistolar de contar a história através de cartas. Primeira vez não, porque foi a única vez que eu li, né? Mas quando eu comecei a ler, causa uma certa estranheza que depois acaba fluindo e ajuda demais na imersão de entender pelo que os personagens estão passando, né? Como que se dá essa evolução aqui. Dando um leve spoiler para quem nunca leu, o Drácula aparece bem pouco no livro, mas quando ele aparece é para fazer valer a pena no geral. É um livro competente, mas para ser sincero, para top 100, talvez por influência, o quanto que ele tem no imaginário popular, sim, num top 100 não pessoal talvez, né, mas no meu pessoal não entraria não. A Vida e Opiniões de Tristan Shandy, do Laurence Sterne, esse aqui é bonzaço, eu recomendo. Se você não leu, leia o quanto antes. É um livro muito engraçado, é um livro que é basicamente um livro cômico, né? Ele é satírico do começo ao fim e ele é um labirinto de digressões do narrador, que é o Tristan Shandy. Eu já vou dar um spoiler, a gente acaba não sabendo muito da vida do Tristan Shandy, de tanto que ele foge do assunto principal. E essa que é a graça do livro, essa narrativa aqui que não segue por um caminho linear, porque o cara sempre está pegando um fio de um assunto, lembrando de uma coisa, começa a falar dessa coisa, e vai misturando aí o que ele acha do mundo, a opinião das coisas que ele tinha a respeito do que estava acontecendo. Então pelo menos essa parte do título aqui é verdade. E, se eu não me engano, Memórias Póstumas foi influenciado bastante por esse livro aqui do Stern, talvez eu esteja errado, mas esteticamente tem muita coisa parecida. Tipo aquele capítulo lá do Memórias Póstumas que tem um monte de pontinho, a gente acha algumas coisas meio similares aqui, né? Tem um capítulo que é uma página em preto inteira e faz sentido quando você lê, é um negócio muito diferenciado, ainda mais quando você considera que esse não é um livro modernista do século XVIII, muito bom, recomendo aqui, leiam. Eu acho que tem uma tradução relativamente nova em português, mas a que eu li é uma tradução de português de Portugal. O Leopardo, do Lampedusa, do Giuseppe Tomasi,
Eu tenho ele aqui na minha coleção, não está em alta prioridade para eu ler, mas eventualmente eu vou ler, porque sempre que eu ouço alguém falar desse livro, eu ouço falar bem. Eu sei muita pouca coisa, eu sei que é baseado meio que no avô do Giuseppe, um negócio assim. Faz muito tempo que eu li a sinopse do livro, e eu sei também que é o único livro que ele escreveu em vida. Se eu estiver errado também me corrijo, mas ele tá com uma certa prioridade aqui na minha lista. Infelizmente eu não consigo comentar muito para dizer se ele merece ou não estar aqui, né? Então, por falar nisso, mais um livro que eu não consigo comentar porque eu não li o Caderno de Ouro da Doris May Lessing. Não sei se em português é o Caderno de Ouro ou se é o Diário de Ouro, mas é um livro que eu queria demais ler. Eu não acho ele para comprar em lugar nenhum. E eu fiquei fascinado quando eu tinha lido a sinopse dele, quando eu estava procurando para adquirir, porque parece ser a história de uma mulher que está meio que perdendo a razão, e ela tem esses 4 cadernos, cada um com um tema diferente. Então, num ela parece estar escrevendo um romance, no outro ela está falando do passado dela, e daí depois, como ela está perdendo a mente, não sabe distinguir mais o que é real do que não é real, ela começa a juntar as histórias desses 4 cadernos. Eu não li, então talvez essa sinopse que eu esteja falando está errado, mas como eu mal tô lendo o que está escrito aqui em inglês, vocês podem ler com calma e... não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tenta criar um 5º livro com essas ideias fragmentadas. Então a ideia por si só eu já achei fantástica. Mas infelizmente eu ainda não li. Quero demais ler. Esse, se eu conseguir, é leitura quase imediata. O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Mais um que eu não li. Pelo visto esse vídeo aqui vai ser bem mais curto do que eu imaginei. Eu li dele Adeus às Armas, li Neves do Kilimanjaro, O Velho e o Mar, mas... Inclusive eu achei que Adeus às Armas estaria aqui. Então não vou comentar muito a respeito disso aqui do Hemingway. Se aparecer algum outro do Hemingway eu comento. Mas vamos pro próximo. Esse que eu li. Eu li porque eu fiz vídeo recente. Então O Mundo Se Despedaça, do Achebe. Bem, a minha opinião tá naquele vídeo lá, para quem viu. Para quem não viu, confira. E caso você não queira conferir, só resumindo, que é um livraço, vale a pena ler. Leia o quanto antes. É uma tragédia é situada, né, no continente africano. Lá a gente acompanha a vida do Okonko, que faz parte de uma vila da etnia Igbo, e é uma história assim muito, eu vou dizer, muito impactante, é muito humana. Ela realmente coloca várias das nossas perspectivas em xeque, de como que a gente aborda o mundo, como que a gente se vê, qual que é o nosso lugar no mundo e como que esse lugar fica quando esse mundo que a gente conhece, né, começa a se desfazer aos poucos. E outra coisa, esse aqui tá no meu top 100, esse aqui é bonzão mesmo. Viagem de Gulliver, do Swift, eu não li, eu tenho que ser bem sincero, eu não tenho tanta pressa para ler, eu também não tenho muito ânimo para ler. Quando eu tava meio que montando, né, fazendo uma lista de livros que eu estava querendo ler, que eu precisava ler, e isso já faz muitos e muitos anos atrás. Esse aqui era um dos principais, e eu acabei não pegando ele, não sei porquê, e hoje em dia a minha vontade de ler ele diminuiu um pouco. Talvez seja divertido, mas é aquele negócio que eu falei no primeiro livro não, no primeiro vídeo, de que talvez a minha janela de aproveitamento desse livro tenha passado. Não sei, porque eu senti um pouco disso quando eu li Robinson Crusoe. Talvez eu imagino que esteja nessa lista, mas... Bem, não sei, né? Quem sabe um dia eu leio, mas não vou dizer se merece ou não estar aqui. Mas que é extremamente famoso, né? Então é um nome que você conhece mesmo, caso você não tenha lido, bem provavelmente. Rebecca, por Daphne du Maurier. Vou ser bem sincero, eu acho que eu nunca ouvi falar desse ou dessa autora. Dessa autora, né? Daphne. Eu nunca ouvi falar dela. Se você conhece, se você já leu esse livro, por favor me fale se vale a pena. Porque, não, pra estar no top 100, talvez seja o meu ego aqui, mas eu imaginei que mesmo aqueles que eu não li eu ia reconhecer pelo nome. Esse aqui eu nunca ouvi falar. O bom de lista é isso, né? Se a lista meio que está indo de acordo com o seu gosto e você vê uma coisa que você não conhece, é mais um livro para você ir lá garimpar. Então esse aqui eu vou colocar na minha lista de procura, mas não consigo comentar.
Folhas de Relva, do Whitman. Eu acho que é o primeiro livro de poesia moderna aqui dessa lista. É o primeiro livro de poesia moderna dessa lista. E merece demais estar nesse top 100. O Whitman e o Melville, os dois, eles praticamente salvaram a cultura dos Estados Unidos, eles praticamente criaram. Tá certo que o Melville foi reconhecido mais tarde, né? Mas o Whitman, cara, era o que fez com que os Estados Unidos, assim, pudesse bater no peito e falar que tem uma cultura de qualidade. Foi esse livro aqui de poemas, que, eu vou ser bem sincero, que eu li na tradução em português. Tem gente que acha meio, não polêmico, né? Meio controverso recomendar um poeta que você leu em tradução, mas esse eu recomendo facilmente. Folhas de Relva é um livraço, é um poema bem longo, porque na verdade são vários, né? Uma coleção de poemas. E esse aqui merece, tem que estar no top 100. O Whitman é maravilhoso, ele levou assim a poesia pro povo. Ele foi totalmente não elitista, falando de coisas que as pessoas pé no chão experimentavam e sentiam. Então, esse aspecto não elitista de criar uma forma de arte elevada, são poucos os que conseguem fazer, e o Whitman fez de forma magistral. É um poeta dos mais, assim, de extremo calibre de qualidade. Recomendação fácil demais. A Eneida, do Virgílio, também merece estar no top 100, um dos trabalhos literários mais influentes e famosos da história. Dá para argumentar que o Virgílio provavelmente é o primeiro poeta de verdade que a gente tem registro, no sentido de que ele realmente escreveu, que a gente lê é o que ele escreveu, e é um poeta que ganhou a vida sendo poeta, ganhou a vida escolhendo as palavras certas, se preocupando com métrica, com estética. Lembrando, né, que o Homero ele declamava, ele falava, recitava os poemas dele, então ele não chegou a escrever de fato. Agora a Eneida não. Você pode considerar que é um pouco de propaganda, né, pro Império Romano na época, que se eu não me engano o Augusto pediu para ele fazer esse poema aqui, mas é um livraço. Vale demais a pena você conhecer, não é à toa que o Virgílio é quem vai guiar o Dante na Divina Comédia. Ensaios do Montaigne. Eu acho meio. Não é polêmico, né? Mas aqui é um livro de não ficção. A gente já teve alguns, já teve a Bíblia lá em cima de não ficção. E agora a gente tem esses ensaios. Pessoalmente, se eu fosse fazer um top 100 de literatura, eu não ia colocar essas produções que não são artísticas, tipo tratados científicos, os livros do Freud, que quer que seja, do Darwin, trabalhos filosóficos do Nietzsche. Mas os ensaios de Montaigne eu acho que merece ser considerado. Se não entrasse no meu top 100, ia estar bem nos limiares, bem na borda, porque ele transforma o ato de você opinar sobre alguma coisa em arte. Só que não é uma filosofia, digamos assim, é realmente uma coisa separada. É uma nova forma de literatura, esses ensaios do Montaigne, e até hoje em dia, você lendo, você tira muito disso aqui. O jeito que ele se expressa é tão pessoal, e é tão bonito, e é tão fluido, que dá vontade de você copiar o jeito que esse cara aqui opina sobre as coisas. E ele opina sobre uma gama diversa de assuntos. Tem dezenas e dezenas de ensaios dele. Se você não conseguir ler a versão completa, leia pelo menos uma coletânea. Eu, particularmente, eu li a coletânea da Pinguim e recomendo muitíssimo Montaigne. Não é ficção, mas é um dos poucos não ficção que eu colocaria no top 100. Eu consideraria colocar, né? 68. Seus olhos estavam observando Deus, de Zora Neale Hurston. Esse é o segundo que eu nunca ouvi falar. Olha, mais um aqui que eu não conheço o autor e não conheço a obra. Se você leu, me fale se você colocaria no seu top 100. Mais um para eu colocar na lista aqui e garimpar depois para ver do que se trata esse livro. Mas eu nunca ouvi falar, então não vou opinar. Filhos da Meia-Noite, do Rushdie. Rushdie, eu não sei qual que é a pronúncia do nome dele, né? Mas ele é de descendência indiana, mas é um autor inglês, e esse livro dele aqui é maravilhoso. É um livro de realismo mágico,
É meio que o 100 Anos de Solidão é pra Colômbia, Os Filhos da Meia-Noite é pra Índia. Bem, não exatamente, né, mas é realismo mágico e esse livro aqui transforma um período muito complicado da história da Índia em pura poesia e fábula. E se você quiser vender, se eu quisesse vender para alguém que não está acostumado a ler literatura ou deve achar que é muito chato, é muito complexo, porque é uma história que você vai ter que prestar uma certa atenção para acompanhar bem de perto assim as alegorias que ele está tentando dizer, qual que é a história dessas crianças. Mas se eu fosse vender esse livro para alguém que não se interessa tanto por literatura, eu ia dizer que é tipo quase um X-Men filosófico na Índia. É diminuindo bastante, talvez alguém se ofenda com essa categorização, mas é isso, tipo, um X-Men infantil na Índia, infantil por causa da idade deles, né? Porque em termos de tema, isso aqui é bem adulto, bem maduro e belíssimo. Livrão, colocaria no meu top 100. Colocaria no meu top 100. A Letra Escarlate, do Hawthorne. Livro muito bom também. Que vai contar a história dessa colônia puritânia nos Estados Unidos e dessa mulher que tem um caso e depois de ter um caso ela é marcada com essa letra A na roupa e como que ela é forçada a viver sendo reconhecida como uma adúltera, enquanto que o homem, que, né, para atrair precisa de dois, o homem não tem represália nenhuma praticamente. A Prine, que é a protagonista, é uma das mulheres mais interessantes já retratadas na literatura, pelo menos essa literatura aqui pré-modernismo, né, pré-século XX. É muito bom esse livro. Tá? Ele não é muito longo, não, é uma leitura fácil, e é uma leitura que tem momentos impactantes. Talvez, mesmo sendo curto, minha única crítica é que às vezes dá a impressão que ele se arrasta um pouco, mas vale a pena ler. Eu não sei se eu colocaria no meu top 100, provavelmente não. Ia ficar na margem, um top 150, provavelmente. Bem, não sei, mas o livro não é ruim, tá, gente? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, pode ir sem medo. Hamlet do Shakespeare, primeira vez que a gente está vendo Shakespeare aparecer aqui nessa lista. E para ser sincero, se for escolher uma peça dele para aparecer numa lista, acho que Hamlet é a escolha mais segura. Às vezes eu me pego considerando se eu prefiro Hamlet, Rei Lear ou Macbeth como a melhor peça do Shakespeare, mas Hamlet é a mais longa e é a que a gente vê, assim, tudo que faz o Shakespeare ser ele está aqui presente. Solilóquios marcantes, personagens psicologicamente densos, uma tragédia. Então tudo que você quer do Shakespeare está aqui. E eu sei que tem gente que talvez tenha estranhado Shakespeare ter demorado tanto para aparecer nessa lista. E eu também achei que ele ia aparecer no top 50, achei que ele ia aparecer no top 30, alguma coisa dele aqui. Tinha o Fitzgerald lá em cima, tinha Orwell lá em cima, e o Shakespeare tá aqui embaixo, né? Mas eu vou argumentar uma coisa que eu não sei se vai ser muito polêmica, mas se fosse para colocar o Shakespeare, eu acho que você tem que colocar o fólio dele inteiro, né? Pelo menos o primeiro fólio, assim, a coleção de peças dele, porque uma peça singular do Shakespeare não consegue bater de frente com outras grandes obras. Tipo, não tem nenhuma peça dele que sozinha dá pra você colocar no mesmo top 10 que uma Ana Karenina. Não tem. Na minha opinião, claro. Talvez você fique ofendido e queira argumentar o contrário, é totalmente válido. Mas se você pega a coleção dessas peças do Shakespeare, daí sim você começa a entender da onde que vem essa genialidade, né? Primeira coisa que ele fez de extremamente importante foi reinventar a língua inglesa. Inclusive, para quem não sabe, eles usaram depois, posteriormente, as obras do Shakespeare, eles que eu digo a Inglaterra, meio que como ferramenta de colonização. Eles usaram Shakespeare como desculpa para colonizar outras nações, outros povos, com a desculpa de que isso aqui era o alto da cultura, a cultura não ficava melhor do que isso. Imagina, o Shakespeare na época dele estava escrevendo peça de teatro para ganhar vida, em aquele teatro que o pessoal ia para beber, para comer, nem lia na verdade, né? Quem conhecia Shakespeare na época conhecia de ser recitado, quase praticamente cantado lá na frente. E hoje a gente considera como um dos ápices de alta cultura, e vale argumentar, eu acho que é válido pelo menos considerar que parte disso é
tem um peso muito grande dessa propaganda inglesa. Não dizendo que o cara não é bom, ele é bom demais. Ele é bom porque ele é o primeiro que realmente trabalha com tantos personagens com psicologia diferente. A graça dele, para quem não sabe, é o personagem agir na peça como se fosse uma pessoa de carne e osso. Então ele aproxima a gente de uma empatia que era rara. Era praticamente a única pessoa que conseguiu criar um personagem tão psicologicamente complexo quanto o Shakespeare, né? Foi na mesma época que foi o Cervantes, que foi com o Don Quixote e o Sancho, principalmente o Don Quixote. Mas o Fólio estaria no meu top 100. Hamlet é uma peça, uma das melhores peças de teatro, sem dúvida nenhuma. Mesmo se você não vê, só de ler como objeto de literatura, ele é muito bom. Mas tem uma outra coisa, tem essa parte meio perdida do Shakespeare, né? Do que a gente lê dele, não foi bem ele que escreveu, ou ele não publicou, publicaram depois que ele morreu. Tem coisa que se eu não me engano, é lembrança dos atores que atuavam na peça dele, eles lembravam do diálogo, o diálogo era assim, daí passaram para texto, os amigos do Shakespeare depois que ele já tinha morrido, que ele morreu cedo. Então tem bastante coisa curiosa, assim, que cria uma mitologia em torno dele. Mas ainda assim, como eu disse no último vídeo, Shakespeare é um dos 3 autores mais importantes da história, porque a influência dele transcende demais a literatura. Podem pesquisar aí. Essa questão de usar o Shakespeare como ferramenta de colonização é uma coisa gigantesca, é uma coisa tipo que não foi feito com praticamente nenhum outro autor na história. E ainda assim o cara tem qualidade, né? Então ele não é só mitologia. O Shakespeare é muito bom. Eu fiquei aqui justificando do porquê que eu acho que uma peça só de Shakespeare talvez não mereça um top 100, mas o Fólio com certeza merece. A coleção, o conjunto da obra dele é fantástico, sem igual, vale demais a pena você ler. E o Fólio, pra mim, é top 20, top 30, no mínimo top 30. A passagem para a Índia do Forster, eu não li, então eu não vou conseguir comentar. Todo mundo que eu já li falando sobre esse livro ou comentando sobre esse livro é só elogio. Esse livro parece ser muito bom, mas eu não acho ele para comprar em lugar nenhum e eu gosto de ler a versão física, então eu ainda não tive a oportunidade de prestigiar. Mas não sei se é bom. Eu acho que deve ser. Se você leu e não achou bom, me fala. Se achou bom, me fala também. Deus das Armas, do Hemingway. Então, um Hemingway que eu li. E é Hemingway, né, escrevendo sobre guerra, sobre os horrores da guerra, como que isso afeta a vida das pessoas, como o mundo é caos e tristeza e melancolia, todo mundo está sempre bebendo e fumando. Dá a impressão que todo mundo sempre está buscando um jeito de ficar meio anestesiado da vida. Mas eu estou diminuindo demais, né? Hemingway, talvez isso soe meio pejorativo, mas não é. Hemingway é livro para fazer seu pai chorar. É livro para fazer aquele cara que ainda se prende àquela masculinidade que ele não pode chorar em público, mas ele quer chorar. Isso aqui é tipo uma terapia para esse tipo de pessoa, porque dele ler esse livro, que é uma história triste, impactante, é da guerra envolvendo soldado, daí a pessoa chora sem problema nenhum. Então, eu recomendo. Eu acho que talvez entraria. Se eu fosse colocar um Hemingway no meu top 100, seria isso, mas também eu não li tanta coisa dele, né? Então eu tenho que ler mais, porque eu lembro de ter gostado desse livro. A linguagem do Hemingway é extremamente acessível, é muito fluida, é muito tranquilo. O cara ele não te enrola, não floreia demais. Eu acho que esse livro deve ter perto de umas 400 páginas, mas o tempo voa. Se você estiver empolgado, você lê isso aqui em 2 dias. Mas apesar da linguagem ser fácil, ele ainda consegue criar uma história que seja emocionalmente impactante e personagens que sejam até que não tão bidimensionais, né? Até tem uma certa profundidade. Minha crítica para esse livro é que eu lembro do romance do casal principal, principalmente no começo, ser um negócio meio arrastado demais, muito repetitivo. Eu lembro de ter achado muito repetitivo o jeito que a Catherine, acho que a Catherine falava com o Tenente Henry lá, mas
O livro é bom. O livro é bom. Hemingway é legal, faz heterotópico chorar, faz esquerdomacho chorar, todo mundo chora. Eu não sei se é muito pro público masculino. Se por acaso você é do público feminino e você leu e gostou, me fala aí, porque eu tenho um certo preconceito em relação ao Hemingway por conta disso, né? Não é um livro que eu recomendaria para mulheres, porque às vezes dá a impressão que algum dos sistemas é muito focado no mundo machocêntrico. Robinson Crusoe do Dafoe, ele apareceu, eu imaginei que ele ia aparecer mesmo. Eu comentei lá em cima que eu li, mas agora eu vou falar o que eu achei. Desculpa. Eu não colocaria no meu top 100. O livro ele não é ruim, ele é extremamente influente. Eu acho até uma leitura bem curiosa, porque Robinson Crusoe é quase um jogo de sobrevivência. O cara aprendendo a viver na ilha. Primeiro ele aprende a fazer tábua, depois faz muro, depois aprende a caçar, depois aprende a fazer uma casa. Então é bem legal acompanhar isso, no geral. Tem essa pegada meio eurocêntrica, mas não é tão forte, ainda mais quando a gente compara com o Conrad, né? É uma leitura que eu recomendo. Por exemplo, você fala, eu vou ler Robinson Crusoe, eu vou gostar? Eu falo, não sei, mas vale a pena ler. Vale a pena ver o que você vai achar, não vai ser perda de tempo. Segundo aqui a aventura, né? Meio pulp. A Praga, pelo Camus, que eu falo Camus, a pronúncia certa na verdade deve ser Camus, mas, bem, eu sou brasileiro, então vou pronunciar Camus. Não é uma desculpa muito boa, mas vamos aqui pro que importa, se eu colocaria ou não. Eu colocaria esse livro no meu top 100. Se eu fosse colocar um dele, seria esse que eu ia colocar. Se eu não me engano, esse livro deu uma bombada de vendas quando estourou a pandemia, porque esse livro também vai tratar sobre a quarentena de uma cidade que é uma quarentena brutal de corpos de pessoas, corpos de ratos, o sofrimento que isso vai causando, realmente o horror de uma peste que você não tem como controlar se espalhando por entre as pessoas. Mas uma coisa que eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas o narrador é um narrador que ele não se identifica no começo da novela, e ele coloca isso meio como sendo um mistério. No final da novela eu vou revelar quem eu sou. Mas pra ser sincero, a graça, você começa a ler, eu não liga muito pra esse narrador não, porque pelo menos pra mim a revelação foi ofuscante, assim, de quem é que tava narrando a história. Mas tendo dito isso, por estética e pelo esse estudo do sofrimento dessas pessoas, e não um estudo assim gratuito, não um negócio para causar choque por si, mas é realmente para tentar analisar como que as pessoas funcionam em uma situação tão horrível, tão fora do controle delas. É muito bom, então eu colocaria no meu top 100. O Estrangeiro, talvez, eu prefiro A Praga do que O Estrangeiro, mas são dois livraços. Aqui tá sem conteúdo, deixa eu tentar dar uma atualizada dessa vez. Vamos ver se dessa vez vai. Verificando se eu sou humano. Eu sou humano. Carregou. Vamos ver. 75. Vamos pro 76. Beleza. Carregou Cândido do Voltaire. Cândido do Otimismo. É um livro extremamente satírico. Tá? Eu já vi alguém comentar que esse livro era meio filosófico, eu não achei não, achei só bem satírico mesmo. É uma leitura fácil do Voltaire, você vê que o cara, ele era meio que, como posso dizer, eu não quero usar a palavra troll, mas era um cara que curtia azucrinar mesmo as pessoas do tempo dele, e aqui ele tá azucrinando o Leibniz, né, tá zoando a filosofia dele de que a gente já vive no melhor mundo possível. Claro que essa é uma redução extrema, mas basicamente é isso que ele faz. Ele tem um personagem extremamente icônico nesse livro aqui, que é o Pangloss, que é o filósofo que guia, né, o Cândido. E a história, para quem não sabe, é o Cândido que
tá seguindo essa linha de filosofia de que a gente já vive no melhor mundo possível e as coisas são fantásticas, e eventualmente ele acaba tendo que encarar a realidade e vai vivendo uma sucessão de eventos que são terríveis, e aqui é terrível mesmo. Se você não vier preparado, isso aqui pode até ser mais pesado do que você imagina. E ele sempre tenta encarar as coisas vendo o lado bom da vida. Mas aqui não são flores, é uma sátira. Então o mundo não está do lado do nosso herói aqui. Vale a pena ler. Eu não colocaria no meu top 100. Eu li Cândido e também li Zadig. Se você quiser conhecer Voltaire lendo alguma das ficções dele, eu recomendo Cândido muito acima de Zadig, que eu achei Zadig chato pra caramba, mas não é mal escrito, né? É aquele negócio, pra mim não serviu. Como ele não tá aqui, eu não vou falar de Zadig, vou falar de Cândido. É legal, é uma sátira bem feita, talvez seja a sátira, porque aqui ele de fato tá criticando uma coisa que acontecia no tempo dele, assim, atual, né? Não tinha Twitter, então é aqui que ele fazia o que ele tinha que fazer. Mas é bom o livro, tá? Não é ruim não. Retrato de uma Senhora, do Henry James. Eu não sei se em português é Retrato de uma Senhora, mas dá pra entender, né? O que importa é que eu não li esse livro, infelizmente. Eu quero ler ele eventualmente. Eu tive duas experiências bem contrastantes lendo Henry James. Um foi lendo A Volta do Parafuso e Daisy Miller, que eu amei. Daisy Miller é uma historinha, um conto praticamente. A Volta do Parafuso é bem curtinho, maravilhoso. Eu achei realmente incrível o jeito que ele escreve. Se tem um cara que escreve frase bonita, é o Henry James. Ele consegue, assim, jogar na mesma liga do Proust sem problema nenhum. O cara bate um bolão quando o assunto é escrever frases bonitas. Dá a impressão que ele realmente se debruça sobre cada palavra, e mesmo lendo na tradução, que é o que eu costumo fazer, é belíssimo. E sem contar que tanto a trama quanto o estudo psicológico desses personagens, nesses livros que eu citei, são muito bons. A minha experiência não tão positiva foi lendo A Taça de Ouro, que na época eu tinha ouvido falar super bem desse livro. Eu fui novamente com a sede de Opote, quase igual a história do On the Road, só que o livro, diferente de On the Road, A Taça de Ouro, no caso, é belíssimamente escrito, mas todo o resto para mim não deu certo. A metáfora da taça eu achei assim muito rasa, bem rasinha mesmo. A exploração dos personagens, eu não consegui me interessar por nenhum deles, por nenhuma dessas situações, desses agúrios que eles passavam. E eu espero que o Retrato de uma Senhora seja Henry James na sua melhor forma. Como é a primeira vez que ele está aparecendo aqui, talvez até seja, viu? Esse aqui eu colocarei na minha lista de prioridades, mas não consigo comentar muito mais. Fogo Pálido, do Nabokov, que é meu livro favorito do Nabokov, mais do que Lolita. E eu tenho uma tendência assim para gostar de uns livros que tendem a fazer um negócio meio experimental. Eles costumam não só contar uma história de forma bem contada, mas tentam meio que mexer com o meio, com a própria mídia em que a história é contada. E Fogo Pálido, do Nabokov eu achei fascinante. A história, para quem não conhece, começa com um poema de 999 linhas, escrito por um poeta que não existe. E daí depois tem as notas de rodapé, e é nas notas de rodapé que a história se desenvolve. Onde tem esse cara que era fascinado por ele, né? É um professor de faculdade que começa a analisar o poema, e daí conforme ele vai analisando o poema, vai entrando numa intriga internacional. O negócio é maravilhoso. Eu não lembro do poema por si só ser muito bom. Eu li em tradução, então talvez o foco do tradutor não era transformar o poema em uma coisa muito fluida, mas não que não fosse fluido, mas uma coisa muito bonita. Mas a graça é essa linguagem, esse diálogo entre nota de rodapé e o poema em si. Eu acho isso aqui um livraço, mas não é tão fácil de recomendar por conta dessa forma de ler ele, que é totalmente não linear. Então, eu gosto demais, colocaria no meu top 100. Não sei se você, ouvinte, iria gostar desse livro,
mas vale pela curiosidade se você tiver a oportunidade de ler. Sem contar que é o Nabokov escrevendo, né? Igual eu falei do Henry James, o Nabokov também. Quando ele escreve é para fazer pelo menos a coisa ser esteticamente agradável, e o cara sempre consegue. Castelo do Kafka, já tem o Metamorfose do Kafka aqui embaixo, então isso é bom, porque ele já fala de Kafka de uma vez só, e eu não preciso ficar 3 horas falando do quanto que eu gosto de Kafka. Eu acho que Kafka para mim é top 3 autores no geral. O Castelo é um livraço, Metamorfose é um livraço. Eu ia achar que Metamorfose estaria muito mais acima, viu? Mas tudo bem, o que importa é aparecer, e aparecer, pelo menos até agora, 3 vezes. Acho difícil os contos dele aparecer aqui nesse top 100, mas também são fantásticos. Se eu fosse fazer um, provavelmente eu ia ter que juntar a obra do cara para ele não pegar diversas posições. Viu? Mas tanto o Castelo quanto o Metamorfose é recomendação fácil. Castelo, para quem não sabe, ele conta a história de um agrimensor que é chamado a fazer um trabalho num castelo que não consegue entrar, e como é um livro do Kafka, ele não consegue entrar por problemas burocráticos. E daí o livro vai trabalhar com a ideia com o que é a vida desse agrimensor na vila para tentar acessar o castelo. E tem um certo jogo de hierarquia das pessoas que vivem no castelo, os tabus que tem naquela vila ao redor do castelo. É muito bom, e é esses livros do Kafka em que o cara tenta alcançar alguma coisa e é sempre impossível, sempre dá a impressão de que está próximo de ser alcançado, mas nunca parece fazer sentido. É a magia de transformar uma história que é totalmente fantasiosa, distópica, mas você não nota. Você não nota. É o jeito que ele trabalha com conceitos absurdos e traz eles para a nossa realidade, ou transforma a nossa realidade em literatura, mesclando com uma estética meio absurda, é fantástico. Então, o maior exemplo dessa questão absurda é Metamorfose. Né? Dá para você ler esse livro como uma metáfora gigantesca e belíssima sobre a depressão, ou qualquer coisa que altere o papel do ser humano naquele meio onde ele está inserido. Né? Metamorfose, para quem não sabe, é sobre esse homem que um dia acorda e ele se acorda transformado num inseto gigante. E ele provinha pela família, era um trabalhador, ajudava os pais, ajudava a irmã, e daí quando ele se vê na situação não consegue mais ajudar ninguém, e daí por conta disso a família dele, que tinha ele em alto apreço, começa a mudar a visão que tem sobre ele, começa a virar um estorvo. Então aí já dá pra ver mais ou menos pra onde que a história deve degringolar. Vale demais a pena ler, é Kafka, né, gente? Kafka é garantia de sucesso. All Quiet on the Western Front, pelo Henrique Maria Remarque. Eu acho que, em português, é Nada de Novo no Front. É Nada de Novo no Front. Eu não li o livro, eu vi a adaptação para Netflix, e é uma adaptação muito boa. Bem, não sei se a adaptação é boa, porque eu não li o livro. O filme é muito bom, mas a gente aqui não tá falando de filme, então não vou conseguir comentar muito não, viu? Mas, olha, se ele tiver a mesma qualidade do filme, já vale a pena ler. Inclusive o diretor ele fez Conclave. Para quem curte essas coisas, vê Conclave, vê Nada de Novo no Front. Mas a gente não tá falando de filme, então vamos continuar aqui. Matadouro 5, do Vonnegut. É muito bom esse livro, tá? Eu gostei. Ele é... Olha, faz muito tempo que eu li, então talvez eu vou explicar ele de um jeito que vai ser bem bizarro. Mas o livro não é tão bizarro e não é difícil de acompanhar. É um livro anti-guerra. Basicamente ele é anti-guerra. Vai falar sobre os horrores que os seres humanos cometem contra si mesmos, contra seus irmãos, nesse período de guerra. Mas ele conta através dos olhos de um personagem que ele vive a vida dele de forma não linear. Então os eventos da vida dele não aconteceram de forma linear. E além disso, ainda tem toda uma interação dele com uma raça alienígena bizarra que vê o mundo em 4D ou coisa do tipo. Mas, apesar de todo esse surrealismo, é um livro que, igual ao Ardil 22, às vezes dá a impressão de ser meio cômico, mas depois você vê que na verdade é bem melancólico, é bem triste. Então, é bom, é bom. Se você puder ler, leia. No meu top 100 pessoal, eu acho que não entraria,
Mas é porque tem muito livro bom por aí também, né? Então não é porque não vai entrar que eu não recomendaria o livro. Matadouro 5 é uma boa literatura. Talvez entraria. Bem, não sei, não sei. Mas não seria uma escolha óbvia e ofuscante como algumas outras que já foram feitas aqui. Conde de Monte Cristo, do Dumas, eu não li. Eu tenho que admitir que eu tenho um leve preconceito, porque eu, eu meio que vejo esse livro aqui como sendo um livro bem pulp, bem cheio de aventura e ação, mas que é longo demais. E daí dá a impressão que o tempo dedicado a ele talvez não seja tão recompensador quanto outros livros vão poder me fornecer. Eu sei que é o livro favorito de muita gente e eu ainda vou querer ler, porque eu nunca li nada do Dumas, nunca li Três Mosqueteiros, nem nada do tipo. E o Conde de Monte Cristo é sempre dito como sendo a obra máxima dele. Mas é um preconceito, para ser bem sincero, meio bobo, assim. Eu acabo não lendo muita ficção científica, muita fantasia, muito pulp, então eu fico às vezes com o pé meio atrás. Ainda mais porque é, o livro ele é grande, né? Uma coisa que eu sei, ele é infame por ser extremamente extenso e de forma não necessariamente necessária. Mas você que leu, me corrija aí. E se for para ler, tem que ler o livro na íntegra, não vai pegar a versão resumida, né? Isso aí é só eu sendo elitista, mas esse é um elitismo que eu não consigo abandonar, não. Nunca leia a versão resumida. O Tambor, do Gunter Grass. Esse é uma vergonha não ter lido ainda, porque eu tenho o livro. É uma edição bonita, esteticamente bonita. Espero que a tradução também seja boa. E eu tenho que ler logo esse aqui. Eu vou tentar ler esse ano ainda, o Tambor. Eu não consigo dizer muito sobre ele, mas é mais um livro de guerra. Vai ver que tem bastante literatura de guerra, mas né, o pós-guerra não tem como não influenciar na produção de arte, não tem como você se manter calado diante dos eventos aí que ocorreram e ainda ocorrem no século XX, XXI. Ainda mais que aqui está falando sobre a Alemanha nazista. Então eu não vou dizer se vale ou não a pena estar aqui, se eu concordo ou não, porque eu não li, mas eu só ouvi falar coisas fantásticas desse livro aqui. O Bom Soldado, de Maddox Ford. Acho que é o terceiro autor da lista que eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar desse autor aqui? Eu realmente não conheço, eu não consigo comentar, não. Então, vou colocar aqui na minha lista para garimpar, para procurar, para descobrir se vale a pena o tempo investido. Enquanto Agonizo, do Faulkner, eu gosto demais desse livro. Eu não sei se é uma opinião muito comum, muito difundida. Não difundida não, né? Mas dá a impressão de que O Som e a Fúria costuma ser o livro favorito do pessoal quando lê Faulkner. Para mim é Enquanto Agonizo. Ele é bem mais curto. Ele segue aquela mesma ideia do Som e a Fúria, de que cada capítulo é narrado através do ponto de vista de uma pessoa, e isso vai influenciar o fluxo de consciência dela, o vocabulário que ela tem. E igual o Som e a Fúria, a maior parte dos capítulos e os capítulos mais interessantes é dito por um dos personagens que é mais, como posso dizer, tem um vocabulário mais refinado, tem uma forma de pensar mais aprofundada e intelectualizada, assim, mais poética. Conta a história de uma família pobre que a mãe morre e a família vai atender o último pedido dela de ser enterrada numa outra cidade, daí todos os perrengues que eles vão passando nesse tempo, nesse caminho que eles vão percorrer. Tem uma cena bem famosa deles atravessando o rio lá com o caixão. Esse livro é muito bom e ele não é muito longo, tá? Ele é bem legal mesmo, bem impactante, bem emocionalmente carregado. Tem um capítulo meio infame, meio notório, que é o capítulo que o irmão mais novo, que tem uns 7 anos, narra, que leiam, só leiam, tá? Vai valer a pena, vai valer a pena. Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Muito bom esse livro, muito bom. Ele acho que é leitura básica. Eu não colocaria ele no meu top 50, talvez estaria no final do meu top 100, mas é aquela literatura que é bem escrita, é bem sagaz, é bem divertida e ainda assim consegue ser
impactante, pesada, te pegar de surpresa. Às vezes você encara literatura, você não tem muito costume de ler literatura, vai começar e acha que tudo meio que já foi explorado de forma mais complexa na atualidade. Esse livro aqui vai te surpreender se você não leu. Você conta que é bem divertido. É bem divertido de ler, assim, o jeito que o Wilde escreve, que é bem sarcástico, bem satírico. É um prazer de ler. Eu tenho que ler mais o Wilde, viu? É um ótimo autor. Fausto do Goethe, aqui eu vou considerar que é o volume 1 e o volume 2, tá? Se fosse só o volume 1, já valeria, já estaria no meu top 100. Com o volume 2 junto, então, daí o lugar é garantido. E, para quem não sabe, o Goethe também teve um espaço de tempo bem grande entre o primeiro e o segundo volume, mais do que o Cervantes teve entre o primeiro e o segundo volume do Don Quixote. O cara ficou 60 anos da vida dele escrevendo Fausto. E parece, viu? Porque o primeiro volume, se você ler ele é escrito, ele é um poema. Então ele é escrito assim, com pensamento em métrica, e você vê que o Goethe aqui, ele, se eu não me engano, é um dos primeiros que tentam mexer com essa forma. O texto, principalmente no segundo, vai mexer com essa questão de métrica, não seguir uma métrica só, ele faz referência a textos gregos. E o primeiro volume é muito fácil de você acompanhar. É uma história bem redonda, começo, meio e fim. É uma história que já foi recontada diversas e diversas vezes, até no Chaves já contou a história. E não só é uma história que aqui é bem contada, belamente contada, é impactante e como posso dizer? Bem, eu tava me faltando aqui, mas é uma história que ela não vai fazer uma ligação clara entre o primeiro e o segundo volume. Bem, o que eu quero dizer, depois de toda essa confusão, o primeiro volume eu recomendo para todo mundo. Agora, o segundo volume, se você for encarar, cuidado e boa sorte. É um dos livros mais complexos que eu li, o segundo volume do Fausto. É para basicamente 4 ou 5 histórias, na verdade, com ele, o Mefistófeles, seguindo uma linha temporal, mas com temáticas, alegorias diferentes. E aqui o cara ele não mede a mão, ele pesa mesmo no simbolismo e alegoria. O segundo volume é poesia já difícil, é aquela poesia que você tem que se debruçar sobre o texto para conseguir pegar o que o cara tá querendo te ilustrar, querendo desenhar. Ainda ser bonito e tem umas passagens que não tem como você esquecer. O primeiro é garantia de sucesso, o segundo é se você realmente amou o primeiro e quer malhar aí o seu músculo cerebral, a sua meninge. Deixar a sua meninge mais calejada, leia o segundo volume de Fausto. Mulherzinhas, por Louisa May Alcott. Eu não li Mulherzinhas. Eu vi o filme, mas é aquele negócio. Filme e livro, não, apesar de ser uma adaptação do outro, você nunca consegue julgar a obra, né, pela sua adaptação. Não está na minha lista de prioridades, mas se um dia tiver oportunidade eu vou ler. Vocês acham que eu deveria ler esse livro aqui? Talvez sim, né? Talvez sim. Ele é um clássico, mas ele é um clássico muito anglocêntrico. Sei que vocês me entendem. Bem, talvez aí também seja um pouco de preconceito meu, porque o filme, pra mim, eu achei bem mais ou menos. Então eu tô julgando o livro pelo filme, e isso é um crime, é um pecado, e eu vou me pronunciar que às vezes eu cometo esse pecado aqui. Quem sabe onde eu vou ler? Eu não sei, quem sabe. Se eu ler e eu gostar, eu faço um vídeo. Se eu ler e gostar, talvez eu também não faça um vídeo, porque tem muito livro que eu gosto que não vai dar tempo de fazer vídeo, e a gente vai pro 90, o Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce. É um livro muito bom, é um livro muito ambicioso, muito menos do que Ulisses, mas já vê que é o Joyce na transição dos contos do Dublinenses aqui para uma forma de se expressar mais artisticamente complexa e intelectualizada. Você já vê ele trabalhando com fluxo de consciência. Eu prefiro o Dublinenses e eu prefiro Ulisses muito mais. Mas o Retrato do Artista quando Jovem também é um livro muito bom. É um livro muito bom. Ele é meio, é o que tá falando, né? Semi-autobiográfico. E uma coisa que eu tenho que
elogiar é que aqui é o Joyce experimentando e sendo ousado sem se tornar completamente elitista, intelectualizado, acadêmico, é, muito muito hermético assim para as massas. Então, se você quer ler um Joyce no limiar entre essas duas fases dele, esse aqui é um livro muito bom, muito bom. Buddenbrooks, do Thomas Mann. Eu não li esse Mann, eu tenho ele aqui, mas ele fica me encarando, me julgando por ainda não ter conferido ele. Eventualmente eu vou ler. Inclusive que eu já ouvi dizer que ele, quando ele ganhou o Nobel, foi por conta do Buddenbrooks, né? Na época que o Nobel ainda tinha uma forma um pouco mais respeitável do que ele tem hoje. Se bem que, para ser sincero, a última laureada pelo Nobel foi eu achei uma ótima escolha, Han Kang, mas se ela aparecer aqui eu comento, mas talvez ela não apareça, porque é um livro muito novo e pelo que eu estou vendo aqui não tem nenhum livro pós anos 60, anos 70. Homem Sem Qualidade, do Múzio. Esse aqui, para ser sincero, se for para você colocar na sua lista, ele tem que estar no top 20, cara, no top 15. Isso aqui é um livraço. É um livraço assim, denso, apesar de estar escrito aqui que é uma novela satírica. É satírica, mas não é exatamente cômica, tá? É só porque ele critica a elite intelectual assim do Império Austro-Húngaro, na época dos últimos dias do Império Austro-Húngaro, bem antes de estourar a Primeira Guerra, que passa a ação desse livro aqui. E é um livro difícil. Esse aqui é difícil. Eu acho que junto com Em Busca do Tempo Perdido e Ulisses, é um livro que exige bastante da sua atenção para você pegar qual que é a beleza dele. Ele é praticamente uma história onde o Múzio vai colocar vários ensaios, várias reflexões que ele tem no meio do texto através do personagem principal, o Urich. E curiosidade, né? Inclusive o nome do canal, metade do nome do canal vem de um personagem desse livro e metade do nome do canal vem do personagem do Em Busca do Tempo Perdido, né? Para quem leu aí deve saber qual é a junção desses dois personagens. Para quem não sabe, leia para você conhecer esses dois personagens, que vale demais a pena. Mas eu tenho que falar, esse é um livro que não acabou, né? Não foi finalizado. O Múzio morreu antes de terminar de escrever ele. Então, diferente de alguns livros não acabados que tem um final, esse aqui não tem. Então você vai encarar 1.300 páginas aí e não vai ter um final. Isso talvez diminua um pouco a sua vontade de ler o livro, e eu entendo, porque ele exige, né? Ele exige. É um empreendimento assim de tempo e atenção. Não é uma leitura fácil, e saber que você vai chegar no final e não vai ter uma conclusão. Mas é aquele negócio, né? Todas as grandes obras de literatura não são grandiosas por conta do seu final. Então, eu vou usar isso como argumento para falar que esse aqui é necessário. E esse aqui para mim, eu acho que é top 10. Um dia talvez eu monte um só para colocar em perspectiva, porque dá a impressão que já tem uns 15 livros ou mais no meu top 10. Esperando por Godot, do Beckett, acho que tirando o Hamlet é a segunda peça que tem nesse top 100. E é a peça do Beckett a mais icônica que todo mundo conhece. Se o pessoal vai ler Beckett, provavelmente vai ser lendo Esperando por Godot. Pessoalmente, eu prefiro o Fim de Jogo nesse reino de peças do Beckett das que eu li. Mas se fosse para colocar livros do Beckett aqui, eu colocaria as novelas dele, a trilogia do pós-guerra. Eu fiz um vídeo, inclusive, do primeiro livro dessa trilogia, que é o Molloy, que é uma trilogia que por si só inteira é maravilhosa, é incrível. Coloco o Beckett como um dos meus autores favoritos, então num top 100 ele tem que estar presente. Esperando por Godot não é uma má escolha, na minha opinião. É a escolha mais conservadora, né? Todo mundo vai conhecer e quem lê vai entender porque que Beckett é tão diferenciado. Aí eu não vou falar muito da trama não, mas vão ler lá, vão esperar o Godot junto com os dois personagens que estão esperando aí, ver se ele vai chegar ou não na peça. E eu garanto pra você que vai ser uma experiência. Isso aqui é uma experiência. Demônios, do Dostoiévski, é um dos poucos do Dostoiévski que eu não li. Eu tenho que ler.
Eu acho que provavelmente deve merecer estar no top 100, né? Mas como eu não li, eu não vou comentar. Eu só sei que é o livro mais político que ele já escreveu. Então deve ser no mínimo interessante. Emma da Austen, outro que eu não li. Então não vou comentar porque eu não li. Era da Inocência, da Wharton. Eu li já faz um tempinho. É, eu lembro de ter gostado bastante. É um livro de uma. Eu lembro de ter achado assim um livro de personagem, de psicologia de personagem bem melancólica e sutil, suave. É um livro de é de relacionamento, né? Sobre esse homem que está para casar e eventualmente acaba aparecendo uma terceira pessoa, uma segunda mulher, que é o que vai despontar a trama, fazer com que a trama, que os conflitos dela comecem a ocorrer aqui. E daí é um livro de manipulação. O que é interessante é você se perguntar no livro, você se perguntar no final do livro quem de fato é o personagem principal da Era da Inocência. É legal, eu acho que vale estar no top 100 sim, viu? Acho que vale, acho que vale. É um bom livro. Para quem os sinos dobram do Hemingway, eu não li, não vou comentar muita coisa. Li pouca coisa do Hemingway, então. Mas tem bastante Hemingway aqui, né? Acho que essa lista aqui foi muito boa para expor o quão pouco eu conheço ele. Mas ele já deve ter aparecido aqui pelo menos umas 3 vezes. Pelo pouco que eu li dele, eu não sei se eu colocaria tanto, né? Mas tem que ler mais, quem sabe? Quem sabe? Almas Mortas do Gogol. É mais um livro que não foi acabado, então você vai ler ele, o final talvez te deixe meio decepcionado, mas vale a pena porque é uma das sátiras mais geniais já escritas sobre esse homem que tenta fazer tipo um esquema, tipo um NFT da época dele, tentar ganhar dinheiro aí através de trambique, comprando servos que já morreram. É um negócio que vai fazer sentido quando você lê, tá? Como o vídeo já ficou longo, já passou de 1 hora, eu não vou me aprofundar muito, mas é recomendação fácil. Gogol é maravilhoso e eu achei bem mais tranquilo de recomendar essa obra, mesmo não sendo acabada, do que os contos mais surrealistas dele. Tipo o Capote e o Nariz, que também é legal, vale a pena ler, principalmente o Capote. É curtinho e Gogol é foda. Orlando da Wolf, eu não li Orlando, eu quero ler demais. No geral, eu gosto. Tirando Miss Dela, que eu achei meio mais ou menos, eu gosto das coisas da Wolf, eu gostei demais das Ondas. Ao Farol, um dos meus livros favoritos da vida. E Orlando eu já tenho, então eu não li ainda e eu tenho que pagar esse pecado, né? Eu tenho que encarar ele logo, ainda mais porque a trama parece ser extremamente interessante. Édipo Rei de Sófocles, que é a primeira peça grega que aparece. E não sei se será que Édipo Rei, se for para você escolher uma peça grega, seria essa? Bem provavelmente, né? Influenciou bastante Freud influenciou bastante o modernismo e a gente ainda vive nessa época de modernismo, então. Mas isso aqui não é justificativa suficiente. Por si só, Édipo Rei é uma boa peça do Sófocles. Tem algumas peças gregas que você lê e é quase como se você estivesse encarando um objeto de museu. Mas as peças do Sófocles e do Ésquilo, vale a pena ler, tá? Eu acho que na verdade tem que ler as peças gregas. Acho que você tem que juntar essas peças que são no geral bem curtinhas, dá para ler uma por dia e ler tudo de uma vez, porque vai influenciar praticamente todo mundo que veio depois. Tem que ter em mente que na época que esse pessoal fazia peça de teatro, eles eram tipo o auge da sociedade. Todo mundo queria ser poeta, queria ser dramaturgo naquela época. E eles foram imortalizados não é à toa, tá? Então leia Édipo Rei. No meu top 100 ia ser difícil escolher uma peça para colocar. Talvez eu ia ter que roubar um pouco e juntar, tipo, obras completas de fulano para não ocupar tanto espaço assim, mas para justificar, na verdade. Porque eu acho que se você for ver singularmente, tem outros livros que valeriam a pena estar na frente aqui, na minha humilde opinião, mas que não foram tão influentes assim. Pô, e é isso, eu cheguei no top 100, que eu falei correndo e ainda assim o vídeo ficou bem longo. Eu espero que dê para tirar algum proveito dessas minhas opiniões soltas. Eu tinha que ter parado para ver quantos livros que eu não li dessa lista, mas eu tenho a impressão que eu não devo ter lido 1/3. E desse 1/3 que eu não li, metade, para ser sincero, eu não tenho muita pressa de ler não.
Mas tem uns autores aqui que eu nunca ouvi falar, então serviu para eu ir atrás deles, isso já é uma coisa legal. Esse negócio de lista, a graça é isso, você lê, vê se você concorda em partes, para ver se a parte que você desconhece vale a pena ir atrás e descobrir novas obras incríveis e maravilhosas, porque livro bom não falta. Ia continuar aqui, ia continuar até quando? Ia continuar até... ia longe, aqui bugou de novo. Ó, ia ter mais um Conrad, ia ter o cartucho de Parma do Stendhal aqui embaixo. Ó, o Folho do Shakespeare aparece aqui. E, pra ser sincero, isso aqui é meio ofensivo, né? Se for colocar o Folho do Shakespeare, por que aparece só aqui embaixo, né? Tá certo que o Antígona, outro Sófocles, é isso aí. O negócio é que essa lista, pelo que eu li lá em cima, é montada através de um algoritmo, pegando várias listas e aplicando pesos que só assim mesmo, né, para o primeiro ser Ulisses, o segundo Em Busca do Tempo Perdido, porque se fosse uma lista de popularidade, ia ser totalmente diferente. No geral, eu concordei com esse top 100? Não, mas eu acho que ninguém vai concordar com o top 100, né? O negócio é ver por que você não concorda, argumentar por que você não concorda. Para mim, aqui os pecados mais claros. Tem outra poesia moderna aqui, Terra Devastada, do Eliot, que é fantástico. Que acho que Eliot estaria no meu top 100. Não, estaria. Eliot estaria no meu top 100. Não, o cara é muito bom. O cara foi foda como poeta. Como pessoa nem tanto, mas como poeta o cara é genial, absolutamente genial. Mas voltando aqui, eu tô divagando demais. Meus maiores problemas com essa lista é porque é bem eurocêntrica, né? É bem anglocêntrica. Eu não procurei ainda, mas eu aposto que boa parte desses autores que eu não conheço devem ser autores de língua inglesa. E os autores de língua não inglesa, no geral, são ou franceses, ou Dostoiévski, que aparece um monte de vezes aqui. Merece aparecer, porque o cara é um dos maiores autores da história. Outro problema, né? Imagina, no top 100 você não tem nenhum livro de origem asiática, não tem só 2 representações da América Latina. A gente que tem contato com literatura brasileira e tem noção do quão rica e fantástica a literatura brasileira, com certeza iria colocar aqui pelo menos uns 4 livros nacionais que merecem estar muito mais do que alguns desses aqui. Tipo, Drácula. O Grande Sertão é melhor do que Drácula? É, cara. O Grande Sertão é muito melhor do que Drácula. Paixão segundo GH é melhor do que Drácula. Tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui. E é isso, pessoal. Eu vou parar de reclamar e eu espero que vocês consigam ter tirado algum proveito desse vídeo, né? Novamente. E me digam o que foi que vocês acharam desse final do top 100. Se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês ficaram revoltados com alguma coisa dessa lista ou com alguma coisa que eu falei. Como seria a sua lista? Não precisa ser um top 100, né? Pode ser um top 10. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu espero ter a presença de vocês no próximo vídeo. Adeus.